Oiê, boa noite, boa noite. Vamos lá para mais uma live, né, na nossa sequência de lives aqui para fazer a leitura comentada do livro Relacionamentos da The School of Life. Boa noite, vamos chegando. Boa noite. Então vamos lá, né? Já estamos aí caminhando para o final dessa sequência de lives, né, da leitura comentada do livro Relacionamentos da The School of Life. E a gente vai hoje dar continuidade, né, ao capítulo, né, que fala, né, que traz aí, joga a luz para o assunto, né, que vocês devem ter acompanhado nos nossos stories, que é sobre esse lugar da monogamia. Boa noite, boa noite. Né, para a gente compreender quais são as possibilidades, né, de uma monogamia, talvez, quem sabe, um pouco mais saudável, ou eventualmente começar a pensar realmente, né, em outros modelos que a gente sabe que existem, né, e que para algumas pessoas pode ser que seja uma possibilidade, né, para a construção de relações baseadas em um lugar romântico, porém ainda contemporâneo, né? Então, vamos lá. Para começar, como eu estou fazendo em todas as lives, né? Eu começo fazendo um breve resumo e cada vez ele vai ficando mais breve, né? Justamente porque a gente vai se prolongando aí nos capítulos. Então, se eu for explicar todos os capítulos que a gente já percorreu aqui, eu demoraria muito tempo. E como a ideia é realmente a gente focar no tema desse capítulo, né, desse momento que a gente está falando, né, trazendo aqui esse assunto, né, sobre monogamia, né, sobre formas de pensar a monogamia e formas de talvez desconstruir como ela vem sendo de fato, né, assim, executada na prática, a gente vai falar um pouquinho, né, dos capítulos anteriores, tá? Mas de uma forma bem breve. E aí, para quem está entrando agora, lembrando que a gente está aqui fazendo uma sequência de lives, todas estão salvas no meu Instagram e todas também vão para o meu canal do YouTube e para o meu podcast, que são as leituras comentadas desse livro, Relacionamentos, da The School of Life, que é um livro muito rico, né, que a gente trabalha a desconstrução do amor romântico e que tem um viés muito alinhado e baseado na psicanálise, tá? Então é um livro riquíssimo, curtinho e necessário para todas as pessoas que estão questionando a forma como a gente vem se relacionando com os nossos parceiros, as nossas parceiras românticos, né? Digamos assim, tá? Então, muitas pessoas que não gostam, né, de tentar começar a questionar o amor romântico, talvez não se identifiquem com essa obra, porque a ideia dela é justamente questionar e criticar, né, esse amor romântico que nos tornou durante muito tempo, né, pessoas extremamente infantilizadas nas nossas relações. E a ideia do livro é justamente nos convidar a questionar o amor romântico para que a gente consiga caminhar um pouquinho mais no sentido de termos talvez uma relação um pouco mais madura, um pouco mais adulta e principalmente consciente, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, fazer para vocês um breve resumo de tudo que a gente percorreu desde o início da leitura comentada do livro Relacionamentos, tá? Até a última live, onde a gente começou a falar especificadamente, né, sobre esse lugar da monogamia, né, como que a gente pode enxergar a monogamia, né, assim, a gente entender o que é a monogamia, né, sem romantizá-la, e compreender cada um dentro das suas possibilidades e daquilo que consegue construir ou desconstruir nas suas relações, como que a gente pode transformar relações, mesmo sendo monogâmicas, em algo menos violento, eu diria, opressor. Porque a gente sabe que a base da monogamia é essa. É um lugar de controle, é um lugar de posse, é um lugar de atribuição de funções baseado em gêneros. Então a gente precisa jogar a luz, né, naquilo que constitui a base monogâmica, que está alinhada ao patriarcado, para que a gente possa transformar isso em algo mais, possivelmente, saudável, tá? Então vamos lá.
fazendo um breve resumo para quem está chegando aqui agora dos capítulos anteriores, tá? Vou tentar ir bem rapidinho dessa vez, porque de fato a gente já está chegando no final. Para vocês terem uma ideia, são 20 capítulos nesse livro. Nós já fizemos 17 lives. A gente já percorreu, na verdade, 17 capítulos dos 20. Então só faltam 3 capítulos. Então eu vou resumir bastante, né? Porque já foram muitos capítulos. Quem tiver interesse em assistir, estão todos salvos no feed e todos vão para o YouTube e todos vão também para o meu podcast, tá bom? Então vamos lá. A gente começou falando sobre o pós-romantismo. Então o primeiro capítulo desse livro é justamente o questionamento do amor romântico, trazendo uma primeira abordagem, falando pra gente o que é, qual que é a base do amor romântico, né? Para que a gente entenda toda a construção da obra, né? A partir de onde que ele vem com esses questionamentos, né? Quais são as bases do amor romântico? E aí, dentre elas, né, trazendo aqui bem brevemente, é, por exemplo, a ideia de que existe uma pessoa no mundo que vai suprir todas as nossas necessidades, né? Então, essa é a primeira fantasia criada, né? Totalmente infantil, totalmente sem sentido, a gente sabe disso, de que existe uma pessoa no mundo que vai ser capaz de suprir todas as nossas necessidades nesse campo dos relacionamentos amorosos, né? Então, essa ideia de que essa pessoa, por exemplo, também, ela sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, ou seja, não precisa ter diálogo, né? E é por isso que a grande maioria das relações pecam nesse lugar do diálogo, porque espera-se que o outro, aquele que é capaz de suprir todas as minhas necessidades, ele além disso ainda tem o poder de adivinhar o que eu desejo, o que eu quero e quem eu sou. E a gente sabe que isso não é real, né? Então as pessoas que estão com um pouquinho mais de consciência nas suas relações já descobriram que isso não é verdade, né? Então esses são alguns pontos que são questionados aqui nesse primeiro capítulo. Então é muito rico, né? Para que a gente realmente comece a despertar, para que a gente possa construir relações mais saudáveis, é questionar essa base do amor romântico, né? A gente falou na última live, algumas pessoas colocaram que assim, eu não gostaria que, né, deixasse de existir 100%, né, do que o amor romântico traz. Não é sobre isso o convite aqui, né? O convite aqui é a gente ter consciência, né, do que é o amor romântico, do que sustenta a ideia do amor romântico e o que para cada um de nós é possível sim amadurecer, é possível sim desconstruir, mas não precisa ser tudo e não precisa ser de uma vez, né? A gente está falando aqui de um processo de uma desconstrução de algo que já vem há muito tempo com a gente. Então não adianta querer de uma hora para outra mudar tudo, porque não vai mudar e vai se atropelar. É para fazer com calma, mas o mais importante é a consciência de que sim, precisamos mudar para que a gente possa se relacionar de uma forma melhor. Depois a gente falou sobre a escolha do objeto, né? A escolha do objeto fala muito sobre esse lugar de como que eu me apaixono, como que acontece esse apaixonamento, né? Eu me apaixono por uma pessoa que eu tenho uma listinha ali que eu faço e eu vou dando check? Não. Né? A paixão, via de regra, dentro de um olhar psicanalítico, ela é sintomática, né? Então, assim, existe algo no nível inconsciente, né? No meu inconsciente e no inconsciente da outra pessoa que dá match, né? Então, é um processo, esse processo de apaixonamento, ele pode ser um caminho de cura, que não precisa ser de uma vida inteira, né? Cada encontro, cada paixão que a gente vive, ela pode ser curta, mas se a gente fizer isso com consciência de que tem algo inconsciente que me fez me sentir atraída por aquela outra pessoa, existe algo ali sobre mim, existe uma pista sobre o meu desejo nesse encontro. Então ele não é por acaso, mas ele também não precisa ser para sempre. Mas se ele for consciente, algum aprendizado sobre mim há de existir. Então nesse capítulo a gente fala sobre isso,
né? Sobre esse apaixonamento, sobre essa escolha desse objeto, saindo da visão romântica e indo para essa visão psíquica, digamos assim. Depois a gente falou sobre transferência, né? Muitas coisas que a gente transfere para o outro, né? A gente fala muito de projeções, né? Então, projeções de figuras familiares, né? De coisas familiares que eu vejo no outro e projeto no outro, né? Raiva que né? Muitas vezes eu vou lá e trago ali um ímpeto de raiva sobre o parceiro, a parceira, e não é sobre aquela pessoa. Na verdade, eu estou projetando ali, né? Aquilo que aquela pessoa falou ou fez, resgata em mim afetos familiares, de experiências que eu vivi muitas vezes na infância, né? Com pessoas da minha casa, do meu ambiente. Então, esse capítulo também é extremamente importante para a gente entender essas dinâmicas que geram muitos conflitos nos relacionamentos, que na verdade surgem a partir de projeções, que não é sobre o outro, mas é sobre o que aquele outro naquele momento muitas vezes representa simbolicamente e que nem eu estou consciente disso e nem o outro. E aí as brigas acontecem sem fazer sentido nenhum muitas vezes, mas por desconhecimento desses aspectos projetivos, muitas vezes nutre-se aquele conflito que não faz sentido, né? Depois a gente falou sobre problemas da intimidade, os pontos fracos, os pontos fortes, o parceiro como criança, ou seja, a importância da gente entender que todos nós temos aspectos infantis, né? E que a gente precisa ter essa consciência para poder ter um pouco de tolerância, não muito, né? Mas um pouco de tolerância em relação ao outro, compreendendo que tanto o outro quanto a gente nós temos, não importa que idade, não importa quantos anos de análise, de terapia, todos nós temos aspectos infantis que eventualmente se expressam, né? E principalmente quando a gente está numa relação onde existe conexão, intimidade, profundidade, onde a gente se sente seguro demais. E quando a gente se sente seguro, a gente acaba muitas vezes deixando essas partes se expressarem. Essa parte infantil, justamente porque aquele ambiente, de alguma forma, eles nos lembra algo familiar. E se nos lembra algo familiar, muitas vezes, eventualmente, nos traz essa segurança. Então, a gente vai expressar esses lugares que são infantis, fazendo birra, né? E é importante que a gente saiba que todos temos essas partes infantis e que a gente desenvolva um pouquinho de tolerância em relação a elas no outro. A gente falou também sobre amar e ser amado, ou seja, a priori, quando a gente nasce, né, teoricamente, todos nós aprendemos primeiro a sermos amados. Então, a gente recebe amor, né? Aquele bebê não tem consciência nenhuma, né? Ele não é capaz de amar ninguém. Então, ele só recebe amor, né? Se tudo der certo, né? Ele só recebe amor, muito amor. Então, nós nos acostumamos a sermos amados. Mas só depois, né, conforme a gente vai amadurecendo, que a gente começa a talvez aprender a amar. Então, ter a capacidade de amar o outro é algo extremamente desafiador, porque implica numa renúncia do meu narcisismo, né? Uma renúncia dessa posição narcísica, dessa posição que o bebê ocupa, né? Onde está todo mundo virado para ele, onde todo mundo injeta amor nele. Então, para sair dessa posição é preciso amadurecer. E é só quando a gente consegue fazer isso que a gente consegue de fato amar o outro. Então, nesse capítulo a gente fala sobre a importância de compreender esse processo e de vivenciar esse processo, né? Depois a gente falou sobre a dignidade de lavar roupa, ensinar e aprender. Nesse capítulo de ensinar e aprender também é muito importante quando a gente tem a consciência que numa relação ambos são mestres e aprendizes. Então, muitas vezes a gente ouve, né, eu na clínica ouço narrativas, né, quando eu atendo casais também, de pessoas que se consideram superiores na relação. É graças a mim, né, que ela conseguiu isso, é graças a mim que ele faz aquilo. Não existe isso, de fato, em nenhuma relação, né? Então, se a gente olhar com um olhar muito mais amplificado, né, sobre qualidades, habilidades, características, posturas, né, do outro, a gente sempre vai enxergar algo no outro
onde há algo a aprender com o outro e vice-versa, né? Então, nós temos sim muito a ensinar sempre, mas a gente também tem muito a aprender. Os dois lados. E se o casal não tem essa consciência, não existe a possibilidade da criação de um vínculo afetivo saudável. Porque esse fluxo precisa ser equilibrado. E para ele ser equilibrado, ele precisa ser consciente. Para ele ser consciente, eu preciso perceber que existe algo no outro que me enriquece, que me nutre, assim como existe algo em mim que enriquece e nutre o outro. Certo? Depois a gente falou sobre pessimismo, aqui é um capítulo interessante que ele fala, né, o autor, da importância da gente ser um pouco pessimista no amor, né, justamente para que a gente não romantize demais. Porque romantizar demais algo é fazer com que algo seja extremamente idealizado. Então, se numa relação a gente idealiza demais a relação, a gente idealiza demais o outro, a frustração também vai ser muito grande. E não porque o outro é tão errado, e não porque o outro falha tanto, mas talvez porque o nosso ideal do outro está elevado demais. Então, por isso, ele traz aqui a importância da gente ser um pouco pessimista no amor, para que ele não seja extremamente romantizado, certo? Depois ele falou sobre culpa e amor, depois ele falou sobre boas maneiras e segredos e explicando a própria loucura. Esses dois capítulos também são bem interessantes, né? Que boas maneiras e segredos fala sobre a importância da gente não contar tudo na relação. Né? Existem pessoas muito românticas, né? Que falam que quando você começa uma relação, você tem que contar absolutamente tudo para o outro. Gente, imagina você, né? Sei lá, com 20 anos, 30 anos, 40 anos, tem que contar tudo para o outro. Gente, tudo é muita coisa. Né? E será que precisa contar tudo para o outro? Será que não é importante que exista também esse lugar do mistério? Né? Será que é tão necessário contar tudo? Será que é importante tudo aquilo que você sente que, nossa, isso daqui pode impactar na nossa relação? Será que você tem que contar? Então se perguntem se faz sentido. Porque muitas vezes eu vejo pessoas contando coisas na relação que não fariam diferença se ela não contasse, mas que depois a pessoa percebeu que na verdade ela contou porque tinha uma parte dela que queria prejudicar a relação, uma parte inconsciente, que a gente conhece popularmente como autossabotagem. E aí depois, em análise, ela elaborou e percebeu que não fazia o menor sentido ela ter contado aquilo. Porque ela sabia que aquilo ia colocar em xeque a relação dela sem necessidade, porque não tinha necessidade, porque era algo que nem era tão importante mais. Mas ela trouxe para poder criar ali uma possibilidade de ruptura. Mas eles conseguiram de alguma forma contornar. Mas quase não conseguiram. Então ali era uma verdade que não precisava ser dita. Então é importante a gente filtrar também. Porque falar que a gente tem que falar tudo para o outro também é romantizar a relação. E é uma certa inocência nessa crença que é um dos pilares do amor romântico. Não pode mentir jamais. E a gente sabe que é mentira, que as pessoas de fato se relacionam dessa maneira, né? E aí depois falou sobre, explicando a própria loucura. Isso sim é importante, né? Quando a gente tem... De fato, né, a gente começa a desenvolver, né, uma relação que a gente percebe que ela vai se prolongar ali, que é um lugar que a gente quer realmente nutrir, da gente conseguir contar para o outro sobre as nossas esquisitices. Né? Então, a gente falou nessa live, por exemplo, muito sobre a ideia de entregar como se fosse um mapa de nós para o outro, né? Para que ele tenha um pouquinho só de norteamento, né, de como navegar os nossos mares, né? Então eu, por exemplo, contei pessoalmente, né, uma questão que eu tenho, que é uma questão de vez em quando tá tudo maravilhoso, né, a vida tá incrível ali do casal e de repente eu resolvo achar um conflito qualquer. Né? Por quê? Porque é um padrão, né? É um lugar que eu sempre repeti e que hoje em dia é cada vez menos, mas que pode acontecer.
Então eu sei que existe esse lugar em mim, né? Graças ao meu autoconhecimento, né? Anos de análise, eu sei que existe esse lugar em mim e que de vez em quando ele se apresenta mesmo sem eu pedir, sem me pedir permissão. Então eu já aviso pro meu parceiro, né? Ó, de vez em quando vai estar tudo bem e pode ser que de repente eu resolva caçar briga aqui. Então você só percebe se tem motivo mesmo, se não tiver, me mostra. Me mostra que eu recuo, a gente se diverte e acabou, entende? Então esse lugar da gente falar das nossas esquisitices, da gente falar eventualmente, né, até mesmo, né, de transtornos, de distúrbios, de coisas que podem aparecer na relação com o tempo e que não precisam ser uma surpresa, que é importante que o outro já saiba, até mesmo porque eventualmente pessoas que às vezes têm algum distúrbio, algum transtorno que faz com que a pessoa perca o controle, né, emocional. Então, se o outro conhece os sinais de que isso vai acontecer, ele pode te ajudar. Então, vocês não precisam passar primeiro por isso para o outro no susto descobrir. Então, esse capítulo também ele é bem importante, tá? Depois a gente falou sobre conversas artificiais, ou seja, a importância das conversas do dia a dia, da rotina, de todo tipo de situação que acontece, o casal conseguir sentar e conversar, os desconfortos que parecem pequenos, que parecem triviais, mas que podem tomar uma proporção gigante. E aqui é uma desconstrução do amor romântico, já que o amor romântico subentende que uma vez que o outro é minha alma gêmea, né, ele sabe tudo que eu penso, ele sabe tudo que eu sinto, eu não preciso comunicar nada, ou seja, não precisa ter conversa, né, porque eu já sei tudo do outro, o outro já sabe tudo de mim, afinal de contas somos alma gêmea, e não é sobre isso, tá? Então isso também é muito importante, a importância de ter conversas. A importância de ter conversas muitas vezes difíceis, sim, desconfortáveis, sim, e de nessas conversas ter a capacidade de escuta do outro e escuta de si mesmo. E isso a gente sabe que é muito difícil a gente encontrar parcerias que consigam fazer. Essa capacidade de escuta, falar um monte de gente aprende a falar um monte de coisa de tudo quanto é jeito. Mas escutar, é preciso realmente desenvolver uma maturidade necessária para que essas conversas sejam possíveis e saudáveis. Entendendo que não, o outro não sabe o que você está pensando. Não, o óbvio precisa ser dito sim. Isso é fundamental. É onde eu mais vejo os casais que eu atendo, as pessoas que eu atendo com problemas no casamento, nas relações. O maior conflito é a comunicação falha. É impressionante. É a base. Depois a gente falou sobre paixonites, né? Sobre justamente, né, o que eu trouxe aqui um pouco, né? A importância da gente compreender como que funcionam essas paixões e a partir dessa compreensão a gente poder ter um aprendizado sobre nós mesmos, né? A paixão tem muito a ensinar. Então, nesse capítulo de paixonite, a gente falou bastante sobre isso. Depois, a gente falou sobre a não liberação sexual, né? Que a gente começou a discutir aqui sobre essa questão da sexualidade nas relações, sobre esse lugar de amor e sexo, né? A gente começou nesse capítulo a falar sobre isso. E aí, depois, a gente entrou na última live, que é quando trouxe aqui, como se fossem, entre aspas, arquétipos, né? Que ele traz, que é o legalista e o libertino, né? Ou seja, como se fossem dois grupos de pessoas, mas que é uma visão bem extremista que ele traz, tá? Vocês vão entender conforme a gente vai avançando no capítulo, onde ele coloca, né, o legalista como aquele que acredita que amor e sexo sempre estão juntos, que não existe a possibilidade da gente falar sobre uma coisa sem a outra. E já o libertino é o extremo oposto. Para o libertino não tem nenhuma relação entre amor e sexo. Essas coisas podem ser experienciadas, vividas com pessoas diferentes, em situações diferentes, ou seja, uma coisa não depende da outra para existir. Então, nesse capítulo que a gente começou a explorar na última live, é sobre isso, e é aí que a gente entrou no tema da monogamia, entre aspas, versus não monogamia, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade nesse capítulo hoje.
E é isso. Agora deixa eu ler aqui o que temos aqui que escreveram. E, né, para quem está chegando agora, é importante também, né, falar que o mais rico para mim nessas lives, e eu estou refazendo essas lives desse livro, né, eu fiz em 2023 a leitura comentada desse livro e decidi fazer esse ano de novo, justamente porque eu ampliei ainda mais o meu repertório de experiências nessa área de relacionamentos e também de estudos. E aí eu decidi trazer esse conteúdo novamente, enriquecendo, né, a nossa conversa aqui com tudo aquilo que eu acabei, né, adquirindo adicionalmente aí de experiências e conhecimentos ao longo aí dos 2 anos depois, né, depois de 2023. Então, para mim, o mais rico aqui de estar aqui com vocês é justamente a conversa, né? A gente está construindo novas possibilidades. A gente não está aqui num lugar de verdade absoluta. Quem me acompanha, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu não acredito em verdade absoluta. Eu não estou aqui para dar palestrinha, né? Eu não tenho perfil de coach. Eu sou uma psicanalista, eu sou uma pensadora. Eu sou uma pessoa que está realmente o tempo inteiro estudando muitas áreas e sempre buscando estudar pessoas, pensadores que pensam diferente, justamente para ter contrapontos e justamente para não me tornar rígida na forma de pensar. Então essas conversas aqui para mim elas são riquíssimas, tá? Então convido quem está aqui, né, e quem assistir depois também, né, o que sentir de colocar, de trazer aqui de comentários, de perguntas, quando tiver salvo também, se quiser mandar pelo direct também, né? Para mim o mais importante realmente é o que vocês trazem, que vai enriquecendo ainda mais o que eu tenho para trazer aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ler, já começar a ler aqui o que está escrito, e depois a gente continua a leitura comentada desse capítulo. Particularmente, nossa relação mudou drasticamente a partir do momento em que começamos a conversar mais sobre nós, principalmente sobre nossos incômodos e como você está trazendo. Muitas vezes nessas conversas a gente tem um retorno de coisas que muitas vezes nem imaginávamos. E aí, só conversando muito. Dá trabalho? Dá, mas vale muito a pena, não é? É o tipo do trabalho que ele é fundamental nas relações. Uma relação saudável, ela não existe se não existe a capacidade de termos conversas desconfortáveis. Porque conversar, a gente conversa com qualquer um. Blá, 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 blá. Mas conversas difíceis, né? Conversas que fazem com que a gente tenha que olhar para aspectos nossos extremamente desagradáveis de olhar, mas ao mesmo tempo extremamente necessários para crescer. Essas são as conversas de uma relação saudável, onde a gente consegue naquele momento, né, através desse conflito sim com o outro, entrar em contato com partes nossas e, se é uma relação saudável, o outro, ele não vai usar aquilo como arma contra você em momentos futuros. Ele não vai usar aquilo para entrar num processo de competição. Viu? Falei que eu estava certa? Falei que eu estava certo? Não. Numa relação saudável, quando acontecem essas conversas desconfortáveis e uma das partes se percebe ali equivocado, se percebe injusto, se percebe egoísta, se percebe maldoso muitas vezes, ciumento, invejoso, e o outro, diante dessa fragilidade percebida pelo seu parceiro e sua parceira, ele acolhe. Ele não faz com que a gente se encolha, ele não faz com que a gente se sinta envergonhado. E o que eu vejo nessas discussões, nessas conversas, nas relações, é sempre nesse momento, aquele que se torna vulnerável e que fala, nossa, realmente eu falhei, muitas vezes o outro faz chacota, o outro humilha. E aí a gente não está falando de uma relação saudável. Red flag. Isso é muito importante a gente olhar. Então essas conversas, elas são fundamentais.
E é fundamental que, a partir do momento que um reconhece a sua fragilidade, o que é um presente gigante, é um lugar de extrema confiança. Quando o outro reconhece a própria fragilidade diante da gente, numa relação saudável, a gente acolhe a fragilidade do outro. Isso é muito importante. Então, sim, vale muito a pena o investimento em conversas que geram desconforto, sim, mas não somente, lógico, né? Você podia colocar as lives no YouTube também. Sim, amada, eu vou colocar, né? Já tá no planejamento, já colocar as lives no YouTube e também no podcast, né? Para quem gosta poder assistir por esses meios também. Mas, boa dica. Vamos lá. Você comentou sobre contrapontos. Também acabo analisando os comportamentos modernos. Estou percebendo uma forte tendência do homem querer se manter solteiro e ir ficando apenas. É interessante você trazer isso, né? Porque na verdade está existindo uma tendência geral, tá? Está existindo sim uma tendência geral, tanto de homens quanto de mulheres, né? Na verdade, assim, geral. Né? Eu estou sentindo um cansaço de muitas pessoas na busca de relações amorosas. E aí entra a importância do questionamento do amor romântico. Para mim, isso é um sinal claro de que relações baseadas na Bíblia do amor romântico nos levam à fadiga emocional e psíquica. Então eu sinto que essas pessoas que estão optando por ficarem solteiros, não todas, porque cada um tem o seu recorte, cada um tem a sua narrativa, né? Então, pensando aqui, né, dentro disso que você está trazendo, né, de pessoas que eu sinto e eu converso com elas, faço parte de grupos, né, com pessoas que estão constantemente falando sobre esse lugar de ficarem solteiros, eu sinto que está muito mais alinhado com esse cansaço do modelo, né? Só que muitas pessoas, ao invés de questionar o modelo, questionar a monogamia, né, a forma como a gente vive, né, as relações monogâmicas, pensar em opções não monogâmicas, as pessoas se fecham como se não tivesse a opção de mudar o modelo. E tem. E todas essas lives, esse livro, eles são justamente para que a gente possa pensar em possibilidades. E sempre lembrando aqui, a não monogamia, né? E a não monogamia engloba muita coisa hoje em dia, né? Ela é uma opção? É uma opção. É a única? Sou obrigado a deixar de ser monogâmico para ter uma relação saudável? Eu conheço relações monogâmicas que eu posso dizer que eu sinto que as pessoas estão bem nela. Mas são pessoas que flexibilizaram as bases, entende? Porque elas percebiam justamente que estava tendo um desgaste muito grande seguir a Bíblia do amor romântico. E flexibilizar as bases não significa somente a abertura da relação no sentido sexual. Isso é um outro lugar que a gente precisa conversar muito sério sobre, porque as pessoas acham que isso resolve tudo, ou elas acham que é o único caminho para que essa relação se sustente. E não é. Na prática, o que eu vejo é que existem vários outros alicerces da relação monogâmica que podem ser trabalhados e que podem sim fazer com que essa relação seja mais saudável. Porque existem relações monogâmicas que o problema não está no desejo. As pessoas estão até ali satisfeitas e conseguem resolver algum desejo adicional que apareça ali de algumas formas. Então, o mais importante aqui dentro do que você trouxe, eu sinto, é entender que a maioria dessas pessoas que estão optando por ficarem solteiras e que estão tristes por essa opção, porque tem gente que está feliz com essa opção, né? Então, aqui também não é uma crítica a quem quer ficar solteiro, tá? Então, aqui a gente tem que abrir várias abas, né? Porque eu acredito realmente que algumas pessoas estão escolhendo ficarem solteiras não por isso. Não porque continuam acreditando no amor romântico. Não.
Existem outros motivos e que são válidos. E, aliás, é um gancho para a próxima live. Porque a próxima live a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre esse lugar da gente compreender que a solteirice, antigamente, ela não era tida como um problema como a gente vê hoje. Então, aqui é importante agora eu lembrar disso, né? Porque senão fica parecendo que estar solteiro é um problema. Não é. Né? É que tem gente que está ficando solteiro e solteira, mas está ficando amargo. Porque, na verdade, quer sim ter, né, relações amorosas, mas que não consegue flexibilizar o nível da idealização dessas relações. Por outro lado, temos pessoas que querem ficar solteiras e que é legítimo. Não é porque elas não conseguem encontrar a cara metade. Elas nem estão preocupadas com isso de verdade. E tem gente que não consegue acreditar nisso. Como assim? Com certeza a pessoa quer ter alguém. Não! A pessoa quer conhecer o mundo, a pessoa quer estudar, a pessoa quer abrir uma empresa, a pessoa quer abrir uma startup, a pessoa tem outros sonhos. A relação afetivo-sexual não é o centro das nossas vidas e nem deveria ser. Mas a monogamia trouxe essa crença. Ser casado na nossa sociedade é um lugar de status. E aí a gente vê a solteirice como um problema. E ela não é. Não necessariamente. Então na próxima live a gente vai falar sobre isso. Isso é bem importante. Mas foi muito bom. Você já trouxe o gancho para a próxima. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vocês foram escrevendo, eu fui falando. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Saber acolher. Sim, né? Saber acolher é uma das coisas mais importantes. Né? É fundamental para uma relação saudável que a gente consiga acolher as fragilidades do outro. E as nossas também, né? Relacionamento dá trabalho. Mais fácil só fica... Quem vê pensa, né? Se eu não conhecesse algumas pessoinhas aqui, né? Ai, figura. Ai, Jesus, peraí. Disse o casado, não é? Fadiga emocional e psíquica. Penso que sintetizou bem o relacionamento de anos se arrastando. E é muito triste, né, gente? É muito triste. É um aprisionamento. Né? A gente não precisa disso. A gente não precisa. Né? A gente comprou, né, um script social, né, que trouxe pra gente esse lugar desse amor eterno, né? Porque aí juntou Felizes para Sempre com o amor eterno, né, com os votos ali. Aliás, no próximo capítulo tem umas coisas bem engraçadas que ele escreveu em relação aos votos de casamento, como que eles deveriam ser se eles fossem sinceros, né? E a gente foi vivendo isso, e assim como você escreveu, a gente foi se arrastando nessas relações, né? A gente viu a gente assiste muitas relações que ainda estão se arrastando, e é muito triste. É muito triste, porque não precisa ser assim. Existem várias formas da gente poder sim construir relações mais saudáveis, que muitas vezes mudando um atributo, mudando as coisas de lugar dentro da própria relação, é possível sim dar continuidade àquela relação. Só que a gente, a partir desse script do amor romântico e da monogamia, as coisas ficaram rígidas demais. Ficaram pesadas demais. E a gente está tendo a oportunidade de questionar tudo isso agora. Então, as relações, quem está vivendo relações agora, tem uma possibilidade que os nossos antepassados eles não tinham, porque eles não tinham conhecimento sobre novas possibilidades. A estrutura social não dava espaço. A gente não tinha muitas referências de pessoas que conseguiram fazer essas mudanças e que conseguiram ter vidas mais interessantes. E agora nós temos muitas referências de pessoas que quebraram os padrões e estão muito bem, obrigada. Ou seja, dá para fazer sim essas escolhas que parecem que é o fim do mundo, porque
A sociedade constrói narrativas para que a gente tenha medo das mudanças, mas que na verdade pode ser o nosso caminho de libertação. 100%? Não, porque a gente sabe que isso também é um lugar ideológico, é um lugar que a gente vai fantasiar se a gente falar que a gente vai ser 100% livre, blá blá blá, né? Não somos crianças para acreditar, né, nessas coisas, mas é possível que seja mais saudável, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente continuar aqui a leitura. Sexo não é o único parâmetro, não é. E é isso uma outra narrativa que a gente compra, né? Então, toda vez que o casamento está em crise, a primeira coisa que a gente pensa, não, a vida sexual não está boa, tem que acabar o casamento. Opa, opa, opa. Não. Assim como o amor não é o suficiente para manter uma relação, o sexo também não é. Nada é suficiente para manter uma relação. São muitas coisas. E para cada relação e em cada momento da relação, os parâmetros mais importantes, que têm mais peso, vão ser diferentes. Então é muito importante a gente também trazer isso para a nossa consciência. Então muitas vezes eu vejo casais em crise, casais vivendo a monogamia, que estão em crise e que acreditam que abrir a relação vai resolver. Piora, na maioria das vezes. Então já fica a dica aqui. Se alguém vai abrir a relação, faça isso quando estiverem bem. Façam isso porque vocês querem experimentar coisas novas, porque vocês querem se divertir, enfim. Mas jamais abra a relação porque a relação está em crise. Isso é um tiro no pé. E eu falo por tudo que eu acompanho na clínica, tá? Então, essa é a prova de que não é só quando a gente pensa na questão sexual que a gente vai resolver as questões de uma relação que está desgastada em outros níveis. E onde a relação sexual só está, às vezes, decadente por conta de coisas que vêm anteriormente a isso. Mas que a gente olha o sintoma e a gente tem que olhar a raiz. É em outro lugar que a gente precisa olhar e é justamente de onde os casais fogem. E aí é mais fácil dizer que o problema está na vida sexual e que vamos apimentar a relação. Não. Inclusive, o sexo em si, em algum momento da vida, fisicamente falando, não será mais possível ou cada vez será mais difícil. E no meu ponto de vista, as conversas, as trocas, é o que fortalece. Sim. É assim que eu enxergo também, né? Eu acredito que a gente tem que colocar as coisas de uma forma mais clara, né? O sexo, ele é uma coisa legal? É uma coisa legal, né? É uma coisa gostosa? Pode ser uma coisa gostosa, mas não é o mais importante em uma relação amorosa de longo prazo. E quem já viveu uma relação assim sabe que é isso. Né? Ele é importante, ele é gostoso, mas ele não é a base. Não é ele que dá sustentação. E se for, é para se pensar algumas coisas aí. E aí cada caso é caso. Nem vou entrar nisso, porque aí já é outra live. E o que vai ficar? Exato. Né? Tem bastante gente que fala isso, né? Concordo, Pri. Tem bastante gente que fala sobre esse lugar, né? Que assim, o mais importante quando você encontra uma pessoa e que você sente que é uma pessoa para você se relacionar, o mais importante é que é uma pessoa que você consegue imaginar você conversando com ela daqui a 30 anos. É aquela pessoa que você gosta de conversar, né? E via de regra é o que a gente percebe, né, na vida real, né? Eu acompanhando casais é o que eu percebo. É o que sustenta no final. Total. Tem momentos na vida que um relacionamento não cabe, dependendo do que estamos vivendo e buscando. Eu vejo o relacionamento algo que demanda uma atenção que agora eu não poderia dar. Exato, né? É essa compreensão de que dentro da nossa vida adulta, né, existem muitas coisas acontecendo normalmente.
Então, assim, qual que é a minha prioridade? E tudo bem a minha prioridade naquele momento não ser uma relação amorosa. Então, qual é o problema de eu escolher focar, por exemplo, né, em conhecer o mundo? Qual é o problema eu focar em me conhecer? E hoje está acontecendo muito esse movimento, né? Principalmente as mulheres que estão podendo fazer essas escolhas. Então eu vejo que a grande maioria, né, desse lugar da solteirice voluntária escolhida está acontecendo entre as mulheres. Porque elas estão tendo uma oportunidade que as nossas gerações anteriores, as nossas antepassadas não tiveram. Então é uma questão de qual é a minha prioridade. E por que minha prioridade tem que ser casar, ter filhos, tarará, tarará. Esse era o script, era. Não é mais. Queimaram o roteiro, deixa eu avisar. A gente ficou mais criativo agora tem muito mais criatividade. A gente pode escrever muitos roteiros diferentes. Na verdade, essa sociedade do cansaço está demandando, dando o nosso tempo, que está consumindo o nosso tempo, que poderia ser utilizado com nossos afetos. Creio que essa questão fica ainda mais complexa sob essa ótica. Sim, né? A sociedade do cansaço, né? Que na verdade é toda uma estratégia, né? É uma estratégia aí também, a gente pode entrar em 15 mil outras abas, né? Mas é uma estratégia mesmo, né? Da política que a gente vive, né? Da sociedade que a gente vive. Essa estratégia de fazer com que a gente se distraia do amor. É sobre isso, né? Então, esse excesso de trabalho, esse excesso de coisas para consumir, esse excesso de coisas que nos consomem, fazem com que a gente suma de fato, né? Fazem com que o nosso tempo cada vez pareça mais escasso, mas ele continua o mesmo. Mas a gente não vai percebendo, porque tudo que está sendo construído é um grande arsenal de distrações, para que a gente pare de cuidar e de olhar daquilo que é mais importante, que são as nossas relações. Todas, não somente as relações afetivas sexuais. Então, sim, isso influencia diretamente. Bom, e agora a gente vai ler. Mas podem escrever aí que eu vou lendo, tá? Boa noite para todo mundo que está entrando. Continuando, né? Deixa eu ver como que tá aqui o tempo. Vamos lá, temos mais tempo aqui. Bom, então a gente começou, né, a falar sobre esse lugar, né, do libertino, o legalista e o libertino. A gente começou a falar na live passada, né, construindo um pouco, né, quais que são esses grupos de pessoas. O 6x1 atrapalha o amor. Abaixo o 6x1, sim, entende? Então, assim, o sistema, ele cria formas de nos afastar da possibilidade de amar. E a gente tem que conseguir criar novas formas de abrir espaço para o amor nas nossas vidas. E essa briga é muito grande, porque a massa não enxerga. Mas se vocês estão aqui nessa live, por favor, né, ajudem as pessoas a despertarem, para que a gente realmente consiga priorizar as nossas relações, priorizar os nossos afetos. É isso. Abaixo o 6x1. Pronto. Bom, então eu vou continuar a leitura aqui. A gente começou a falar do legalista e o libertino, entendendo mais uma vez para quem está chegando agora, né? Isso é aqui um lugar de uma construção, de uma possibilidade de revisar como a gente enxerga a monogamia, né? E pensar em novas possibilidades. E a partir disso vieram duas figuras aqui que o autor traz, que são extremas, tá? Então não é um lugar aqui do que é certo, do que é errado, são só exemplos de visões extremistas para que a gente consiga encontrar, né, onde que cada uma delas talvez tenha algum nível de razão e onde talvez não. E a partir daí cada um faz as suas escolhas, tá?
Então aqui ele fala que o libertino, ele fica justificadamente indignado, né? O libertino, que é aquele, dentro desses modelos, é aquele que acredita que o sexo e o amor não tem nada a ver, né? Que uma coisa não depende da outra, né? Que eles são completamente independentes. Então não precisa, né, numa relação, que eu tenha esses dois elementos ao mesmo tempo. Esse é o libertino. O legalista é o oposto. É aquele que, para ele, uma relação saudável, uma relação boa, tem que ter o amor e sexo juntos, sempre. O libertino fica justificadamente indignado, porque o romantismo nos levou a pensar que seria possível pôr sob o mesmo jugo, num contrato conveniente, mas impossível, as nossas necessidades sexuais, o amor e a família. Então aqui ele está falando, né, que o libertino, que é esse que acredita que sexo e amor não precisam estar sempre juntos, né, ele faz essa crítica, né, porque para ele, na cabeça dele, é impossível, né, você ter numa mesma relação tudo isso junto, né, o amor, o sexo e a família. São coisas que teoricamente não conversariam 100%. O legalista, que é justamente aquele que acredita que amor e sexo sempre estão juntos, por sua vez, dá o devido peso à fragilidade da psique humana, reconhecendo que o relacionamento exige uma quantidade imensa de colaboração e deve vir acompanhado de um sentimento de segurança, e que, inevitavelmente, as aventuras sexuais são um golpe contra isso. Esse é o legalista, né? A forma como o legalista pensa, né? Que essas aventuras sexuais, né, fora do casamento, vamos dizer assim, é um grande risco a essa estrutura, né? Justamente porque diminui muito a sensação de segurança, né, que as pessoas nessa relação podem ter, ou deveriam ter a partir do momento que é uma relação, entre aspas, sólida. É muito difícil imaginar o parceiro encantado com os olhos de outra pessoa, fascinado pela sensação de acariciar o seu cabelo e de se aconchegar com ela na cama sem se sentir profundamente rejeitado, desolado e abandonado. Os argumentos estritamente racionais que comparam relações sexuais e atividades compartilhadas e inócuas, como jogar tênis ou futebol, não conseguem compreender o lugar especial que o sexo ocupa na vida interior e ignoram o fato de que analogias com esportes têm pouca força em comparação com as correntes oceânicas de emoção suscitadas pela traição. Com toda a sensatez, os legalistas conhecem o efeito corrosivo das grandes dissimulações. Eles também reconhecem que para os filhos a ideia de que os pais estão juntos pode desempenhar um papel profundamente tranquilizador no qual é muito arriscado mexer. No cerne da posição tanto do libertino quanto do legalista há um erro comum, um erro em comum. É a crença de que só um deles pode estar certo e de que só haverá felicidade mútua se o relacionamento for construído em torno da visão específica da vida. No entanto, o fato doloroso é que os dois caminhos são de certa forma catastróficos. E aqui, quando ele fala desses dois caminhos, ele está falando sobre os caminhos extremos, né? Tanto na visão, né, um caminho que a gente percorresse a partir da visão do legalista, como também do caminho, se a gente percorresse no sentido do, que eu sempre esqueço, libertino. Tá? Então aqui ele está dizendo que os dois caminhos são catastróficos, né?
Então é importante a gente ouvir isso, né? Que foi o que eu trouxe na outra live, né? Que aqui a ideia é a construção de extremos que a priori, na prática, talvez não seja nem um caminho e nem o outro caminho seja o melhor que a gente pode adotar. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Tá. No entanto, o fato doloroso é que os dois caminhos são, de certa forma, catastróficos. As exigências da fidelidade, de fato, envolvem a perda de encontros estimulantes e enriquecedores com uma série de pessoas. Às vezes, a monogamia é mesmo sufocante e enlouquecedora. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Quem falar que não, existe alguém aqui capaz de dizer que ama a monogamia, que adora a monogamia, que não consegue conceber a possibilidade de algo melhor do que a monogamia, mesmo que a gente viva a monogamia. Eu acho que é muita hipocrisia se alguém realmente falar que ama. Vocês já viram alguém assim colocar uma faixa I love monogamia? Eu acho impossível, gente. Né? Então, por mais que a pessoa escolha esse modelo, tá tudo certo. Mas daí dizer que é maravilhoso é questionável. Vamos ser honestos. Né? Tem muita coisa que a gente faz que a gente não gosta. A monogamia eu acho que é uma delas. Continuando. Mas a opção da infidelidade, apesar de todos os seus encantos, realmente corrói a confiança e a segurança, que são fundamentais para o funcionamento da relação e para a saúde mental da geração seguinte, né? E isso a gente também sabe que é real, né? Então, assim, se você está numa relação, né, e de alguma forma, uma relação, vamos pensar aqui na monogamia, existe uma traição, é sim um lugar que gera insegurança. Até mesmo, né, quando as pessoas decidem abrir as suas relações, também é mentira se alguém disser que ao fazer esses movimentos, né, de desconstrução da monogamia ortodoxa, fica bem com isso, fica totalmente bem com isso, num primeiro momento. Normalmente é um lugar de uma luta interna, de um conflito interno e externo gigante, porque é uma sensação de insegurança muito grande, já que a gente sempre foi criado ouvindo que a monogamia tinha uma estrutura da forma como tem, para que a gente se sinta mais seguro naquela relação. Né? A gente sempre ouviu falar da fidelidade como algo primordial dentro da relação. E aí você colocar isso em xeque e se colocar à prova, por exemplo, abrindo a relação, mesmo que seja em um evento, né, que a gente, né, agora no último carnaval surgiu a neomonogamia, né, eu vi, acho que era neomonogamia, que eram as pessoas em eventos exclusivos, né, então só no carnaval, né, então o casal monogâmico que abre a relação só no carnaval, né, alguns que abrem a relação só em eventos específicos. Toda transição é dolorosa, exatamente, né, porque você está ali disponível para quebrar um padrão. Então, quem faz os seus processos de autoconhecimento, né, e que busca quebrar padrões, né, de forma consciente, é sempre dolorido. A gente fazer algo diferente do que o status quo nos diz que é o certo, que é o melhor, é sempre dolorido. Então, sim, né, então quando a gente decide pensar numa outra forma de viver essa relação, né, onde existe aí a possibilidade, né, de inserir coisas novas, é desconfortável também, vai ser desconfortável também, mas dizer que o fato de não existir essas aberturas, né, essa flexibilização, né, da monogamia, dizer que todas as pessoas que vivem uma relação monogâmica estão se sentindo seguras
e confiam no outro é verdade? Aí é uma pergunta que eu deixo para vocês. Todas as relações monogâmicas, de fato, as pessoas que estão nelas confiam um no outro e se sentem seguras de fato naquela relação? Será que é real essa afirmativa? Para pensar. O fato doloroso é que não há resposta para o dilema libertino legalista. Caso se entenda como resposta um acordo sem custos, no qual nenhum lado sofre perdas e todos os elementos positivos podem coexistir sem causar estragos. Há sabedoria nos dois lados. Portanto, tanto um quanto o outro envolvem perdas. Então, esse é o ponto aqui, né? Então, quando a gente pega esses dois modelos extremistas, primeiro que não é possível viver nenhum deles de fato, e qualquer um que a gente escolha viver algo próximo, a gente vai ter perda. Alguma coisa se perde. E aí talvez a escolha de cada um de nós seja baseada realmente naquilo que me dói menos perder. Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Ao que eu posso renunciar diante dos acordos dessa relação? O que eu consigo sustentar de renúncia? Porque tudo não é possível. E aí precisa ter maturidade. Porque quando a gente age de forma infantil nas relações, a gente não consegue abrir mão. E aí a gente se atrapalha. Em certo sentido, só há uma resposta, por assim dizer, que podemos chamar de posição melancólica, porque confronta a triste verdade de que em determinadas áreas importantes da existência humana, simplesmente não há boas soluções. Se adotarmos desde o começo a posição melancólica, precisaremos de votos matrimoniais novos. Foi nesse capítulo aqui que ele escreve isso que eu achei muito engraçado, gente. Eu adorei. Então, assim, para vocês entenderem, eu vou ler de novo. Se adotarmos desde o começo a posição melancólica, precisaremos de votos matrimoniais novos e mais tristes, para ter uma possibilidade sincera de fidelidade mútua durante toda a vida. Seria necessário algo bem mais cauteloso e modesto do que as obviedades habituais. Por exemplo, prometo... Gente, eu adorei. Prometo me decepcionar com você e só com você. Não vou me decepcionar com mais ninguém. Prometo fazer de você o único destinatário dos meus arrependimentos e não distribuí-los amplamente por vários casos amorosos e uma vida de conquistas sexuais. Examinei as diversas opções de Examinei as diversas opções de infelicidade e foi com você que decidi me comprometer a ser infeliz. Ai, gente, eu morri de rir isso aqui. Bom, esse é o tipo de promessa generosamente pessimista e bondosamente antirromântica que os casais deveriam fazer no altar. Bom, gente, dei muita risada. Deixa eu ler aqui.
depois eu volto. O que eu percebo na realidade é que os casais que estão na fidelidade geralmente o fazem anulando seus desejos e paixões. Não à toa, onde mais se observa essa situação é nos relacionamentos dogmáticos, mais radicais. Exatamente. E aí aqui, quem dera eles estivessem anulando. Eles não estão anulando. Eles estão reprimindo, recalcando os seus desejos. Então, assim, o preço, né, da monogamia, e não estou aqui dizendo que é bom ou ruim, né, porque tudo depende do que cada pessoa escolhe para si e todas as escolhas são legítimas, mas o preço de viver essas relações, quando você de fato, porque não são todas as pessoas que têm aí muitas paixões, muitos desejos, de verdade, tem pessoas que são muito tranquilas, assim, né, cada pessoa de um jeito, mas a grande maioria tem sim, né, e a gente conversou nas primeiras lives, a gente falou sobre esse lugar do desejo, é livre, então assim, não é porque eu casei que eu consigo não desejar mais outras pessoas. Não existe isso. Eu desejo sim, mas eu posso recalcar e reprimir os meus desejos. E o que isso faz com que aconteça, vamos dizer assim, né? Esse lugar do recalque, né? De reprimir as coisas, de recalcar as coisas, exige energia psíquica, energia do corpo, para conter esses conteúdos, para que eu não entre em contato consciente com esses conteúdos. E muitas vezes é por conta disso que a minha libido, a minha energia vital, ela decai. E por isso um processo, por exemplo, de autoconhecimento, um processo analítico, ele se faz tão importante nesses momentos. Porque é na clínica psicanalítica, por exemplo, que os meus pacientes, a grande maioria das vezes, me trazem relatos sobre esses desejos que muitos já me contaram, que depois que eles contam, eles falam, eu nunca contei isso nem para mim. E o alívio psíquico é gigante quando a pessoa consegue assumir. Sim, estou desejando outras pessoas. Sim, tenho essa fantasia, essa fantasia, essa fantasia. Mas a pessoa não consegue falar isso com o seu parceiro ou com a sua parceira. Não consegue pedir isso para o seu parceiro e para a sua parceira. E muitas pessoas que não levam isso para a sua terapia, ou que não fazem terapia, ou que não fazem nenhum processo onde elas consigam falar sobre isso, elas podem sim adoecer em muitos níveis. E aí o que acontece hoje em dia? Para que as pessoas possam conter cada vez mais isso que elas sentem, essas pulsões sexuais, né? Elas se medicam com remédios psiquiátricos. Ou elas bebem muito também, para não entrar em contato. Então o que a gente vê são muitos casais anestesiados de alguma maneira para não entrar em contato com esses desejos recalcados ou reprimidos. E podem ficar assim até o final da vida, adoecidos, porém juntos para sempre. É uma questão, qual é o preço que cada um escolhe pagar, né? Continuando, eu acho triste, eu acho muito triste, mas é o cenário que eu vejo, né? Os piores são os hipócritas que liberam as pulsões nas sombras, enganando um ao outro por meio de traições, não deixando jamais a veste de moralista. Sim, e é o que a gente mais tem, né? É o que a gente mais tem.
E eu sempre costumo trazer isso, né? Os casais que eu atendo, é muito interessante esse lugar das traições, né? Esse é um tema extremamente importante, né? Eu atendo muitos casais que em algum momento, né, tiveram traições e a gente conseguiu trabalhar justamente jogando luz no fato das traições nos mostrarem muitas coisas que estão ali, que muitas vezes não dizem respeito ao descompasso do casal em si, mas sim questões mesmo psíquicas, né, individuais, né, repetição de padrões familiares, enfim. Então, dentro da minha clínica, a traição, eu nunca tenho um olhar moralista para ela, né? Eu tenho sempre um olhar de fato, existe uma raiz. A traição é um sintoma naquela relação, né? E o mais interessante é a gente observar que a pessoa, muitas vezes, a pessoa mais ciumenta, né, aquela que mais tem ciúmes nessas relações, né, onde não é permitido, né, o acesso a outras pessoas, normalmente é a pessoa que tem mais desejo de trair, mas é inconsciente. Muitas vezes é isso que está acontecendo ali. Muitas vezes, né? E ao mesmo tempo a questão da traição, né? E a gente trouxe aqui em algum momento, eu não lembro qual capítulo que foi, é bem interessante essa visão da traição, que algumas pessoas traem para justamente porque elas não conseguem criar um vínculo de amor. E no desespero, elas buscam essas relações fora do casamento. É uma forma de autossabotagem também, né? Então tem muitas visões aí, né? Então eu entendo o que você traz, mas eu achei que era importante trazer, né, essas duas questões relacionadas à traição, porque é um tema recorrente quando a gente fala de relações monogâmicas, né? A gente, aliás, o tempo inteiro o que a gente mais ouve falar são de traições, né? Quando a gente fala de relações monogâmicas, justamente por isso. Porque de alguma forma, né? Esses dias eu estava conversando com alguém, eu não lembro com quem que foi, sobre isso, mas é como se assim, a monogamia ela cria um problema, né? Ela cria uma estrutura que ela convida à infidelidade. Então ela traz como um dos eixos a garantia da fidelidade, mas ao mesmo tempo é justamente por conta da estrutura dessas relações monogâmicas, com essa proibição da circulação desse desejo, que faz com que seja uma estrutura convidativa à infidelidade. É bem interessante a gente olhar isso. Então é como se ela mesma criasse o problema dela mesma, entendeu? E como é importante a gente parar para pensar nisso, para entender que na verdade é uma estrutura extremamente frágil. E por quê? A gente ainda continua replicando, principalmente da sua forma mais ortodoxa. Por trás de todo o paladino da moral. Como a fantasia sexual de incluir uma terceira pessoa pode estar ligada a desejos inconscientes de evasão, competição ou validação pessoal dentro da relação. Peraí, eu vou ler as duas porque eu não sei se você continua na pergunta, tá? E como o parceiro que não compartilha desse desejo pode lidar emocionalmente com essa proposta sem se sentir insuficiente ou excluído. Peraí que eu vou ler até de novo, porque eu tô pensando que essa sua pergunta, pra gente não fugir muito do tema de hoje, ela pode ser uma boa pergunta para eu responder com mais tempo numa live específica sobre isso, tá? Porque é um tema que dá pra gente ir para muitos lugares aqui, né? Então, vou ler de novo só para quem está acompanhando. Aliás, deixa eu até ver. Já está na hora da gente terminar, aliás. Live. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar até deixa eu ver se eu consigo dar um print na sua pergunta. Porque daí eu faço uma live. Pronto, dei um print aqui na sua pergunta, nas duas, tá? É só porque eu estou encerrando mesmo essa live aqui. Eu preciso terminar, né? Falta um pouquinho aqui para eu ler.
Mas eu quero muito falar sobre isso que você está perguntando. Como que a fantasia sexual de incluir uma terceira pessoa pode estar ligada a desejos inconscientes de evasão, competição ou validação pessoal dentro da relação, e como o parceiro que não compartilha desse desejo pode lidar emocionalmente com essa proposta sem se sentir insuficiente ou excluído. Essa pergunta é importantíssima, porque entra dentro desse lugar dessas possibilidades, né, para que a gente possa pensar em flexibilizações, né, do contrato monogâmico, vamos dizer assim, e que é algo que está sendo muito buscado hoje em dia, a gente sabe disso, e que está gerando muito conflito psíquico, sim, nos casais. Muito, né? Porque é isso, qual é o preço do desejo? Qual é o preço da realização de uma fantasia? Né? E o quanto isso impacta por conta das estruturas psíquicas de cada um. Então tem sim um impacto gigante, né? E esse lugar dos desejos inconscientes do homenagem, a gente pode ir para vários lugares, né? Tanto de experiências muitas vezes, então muitas situações que eu acompanho, né, são pessoas que viveram experiências, por exemplo, na infância, né, de abusos, onde incluía ali uma cena que pode ser que a pessoa está buscando replicar essa cena, né, dentro desse lugar com mais pessoas, mas também tem um lugar aí também da triangulação amorosa, e aí a gente chama Freud para falar, né, sobre complexo de Édipo, então pode estar relacionado a muita coisa, né? Então cada psiquismo a gente vai ter um olhar diferente, então eu quero poder, né, trazer um conteúdo específico para te responder sobre isso, tá bom? Porque é realmente bem interessante e bem importante esse tema. E é isso, tá? Então eu dei um print aqui pra gente poder fazer uma live falando especificadamente disso, eu acho que vai ser bem interessante. Vou terminar de ler, tá? Teoricamente já era para eu ter terminado a live, mas eu vou me estender mais uns 10 minutinhos para poder terminar de ler esse capítulo de nada, não? E na próxima semana a gente vai falar sobre celibato e rompimentos. Ou seja, aqui no campo do celibato vai ser o que a gente já falou hoje um pouquinho, né, graças às perguntas de vocês, sobre essa questão da solteirice, né, sobre essa opção, como opção e não como um problema necessariamente, que muitas vezes a gente enxerga como tal. E os rompimentos, falando sobre esses términos, né, como que a gente conduz esses términos, né, e por que a gente lida como a gente lida com os términos, né, por que é sempre tão traumático? E de que forma que poderia ser diferente. Então essa é a próxima live que a gente vai fazer na próxima semana, tá? Na quinta-feira. E agora eu vou terminar de fazer a leitura aqui desse capítulo para a gente encerrar ele hoje, tá bom? Mas podemos continuar falando sobre tudo isso que está sendo falado aqui nas próximas lives. Vocês podem trazer pergunta também, tá? Bom, aí aqui ele fala: podemos nos lembrar que em relação à escolha, a melancolia não é uma aberração que nos visita apenas nessa área da vida. Ela é uma exigência fundamental que vive se insinuando na condição humana. Esse fato foi identificado com mais clareza no século XIX pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que eu não sei ler esse sobrenome, numa famosa explosão destemperada e de humor negro em seu livro Ou Isso ou Aquilo. Ele fala assim: case-se e se arrependerá. Não se case e também se arrependerá. Case-se ou não, você se arrependerá do mesmo jeito. Ria da tolice do mundo e se arrependerá. Chore por ela e também se arrependerá. Enforque-se e se arrependerá. Não se enforque e também se arrependerá. Enforque-se ou não, você se arrependerá do mesmo jeito, e caso se enforque ou não, você vai se arrepender de ambos. Essa, cavalheiros, é a essência de toda a filosofia. A questão é que, em torno de muitos dos temas mais profundos da vida, simplesmente não temos uma opção ideal que represente o caminho para a felicidade.
Por essa razão, a fidelidade, quando existe, merece ser louvada como ponto alto da imaginação ética, de preferência com medalhas e o som de um gongo público, e não desmerecida como uma postura padrão e sem graça que, quando abalada por um caso extraconjugal, provoca fúria cataclísmica. O libertino contido merece especial homenagem por sua capacidade de conhecer a atração profunda e genuína por outras pessoas e a imensa excitação da aventura. E mesmo assim, com grande sacrifício interior, se segurar. Toda essa generosidade e o seu imenso sacrifício pelo bem comum talvez nunca sejam reconhecidos pelo parceiro. Um casamento leal deveria manter o tempo todo a consciência do enorme autocontrole e da generosidade estoica e pessimista que os dois lados demonstram um pelo outro quando conseguem não dormir com mais ninguém, ou, aliás, quando simplesmente não matam um ao outro. Essa sim é uma ideia otimista. E acabou! Tentei procurar esse livro físico e não achei, somente o e-book, uma pena. Sim, esse livro, eu nem lembro de quando que é essa edição. Deixa eu ver. 2016. E de fato, né, ele é um livro que faz um tempo que está esgotado, né? O meu eu comprei faz tempo, né? E agora eu vi esse ano, quando eu comecei as lives, que começaram a me perguntar, que eu vi que ele não tinha mais ele físico, né? Às vezes você encontra em sebo, tá? Em sebo é capaz de você encontrar, mas mesmo Kindle vale a pena, vale muito a pena esse livro. Muito obrigada pela troca de saberes, tenham uma ótima semana. Obrigada a vocês também. E é isso, meus amores. Então, assim, hoje foi né, assim, essas lives, né, que eu fiz agora, que a gente falou especificamente sobre a monogamia, elas são bem introdutórias para a gente começar a questionar esse modelo. A minha ideia é a gente trazer cada vez mais material aqui também para vocês, para a gente conversar sobre isso, porque é um assunto que ele está, sim, né, crescendo. Ele tá, né, as vozes estão sendo amplificadas, né, no sentido realmente de precisamos pensar em novos modelos. Precisamos pensar em novas monogamias para quem não quer largar o osso. Né? Então tem gente que eu começo a falar, não, mas eu não quero não monogamia. Ok, então vamos ser criativos e vamos inventar outras formas da gente conseguir ter relações mais maduras, menos infantilizadas, porque as relações que a gente tem hoje, elas são extremamente infantilizadas. Vamos sair essa ilusão de que a monogamia é um lugar de fidelidade e segurança. Vamos parar de mentir. A gente sabe que não é. Não é. Tá, então como que pode ser? Será que é possível? E como é possível? Como que cada um de nós pode criar a possibilidade de ter uma relação saudável com o outro? Existem caminhos, existem possibilidades. A gente não precisa desistir do amor a dois, né? A gente não precisa desistir da possibilidade de ter uma relação romântica. Não precisa. O romantismo, a parte gostosinha que existe, ele não depende da estrutura monogâmica para acontecer, ele pode acontecer nas relações até com amigos. Então é importante a gente conseguir expandir um pouco mais o nosso olhar para a forma de se relacionar. E é essa desconstrução que vai talvez também trazer um pouco mais de alívio psíquico e emocional para todos nós e possibilitar que a gente se vincule mais de fato ao outro, diminuindo a necessidade de anestesiamento a partir, seja de medicamentos, seja de álcool, seja de excessos de coisas que nos distraem, excesso de internet, rede social. Está virando uma grande fuga do afeto,
sendo que aquilo que a gente mais deseja é o afeto. Está existindo uma grande fuga do amor, sendo que o que a gente mais precisa para sustentar a nossa existência é o amor. Então vamos trabalhar nisso com consciência, certo? É isso, meus amores. Então a gente se fala na quinta-feira às 20 horas, né? Vamos falar aí sobre esse lugar da solteirice, né? E dos términos. E também, quem quiser trazer perguntas. E aí eu vou ver se na próxima eu consigo responder a sua pergunta sobre homenagem também. Eu acredito que cabe. Eu acho que não tem tanta coisa quanto tinha nessas últimas lives pra gente falar. Eu acho que na próxima eu consigo encaixar a resposta, porque também é uma pergunta muito boa, né? E aí a gente aproveita e já faz esse gancho, né, para o próximo assunto. Certo, amores? É isso. Boa noite, bom finalzinho de domingo para vocês e ótima semana. Um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.